Muito obrigado, senador. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o senador Eduardo Braga e, ao mesmo tempo, agradecer o convite para que a Federação das Indústrias estivesse participando dessa importante audiência. Na oportunidade, também agradeço o presidente Antônio Silva, da Federação das Indústrias do Amazonas, por ter me atribuído essa incumbência, a qual considero um privilégio. Estendo os meus cumprimentos a todos os integrantes da mesa, fazendo uma referência aqui também ao excelentíssimo senador Davi Alcolumbre, presidente dessa CCJ, aos excelentíssimos senhores e senhoras senadores e senadoras, membros da comissão e demais parlamentares presentes. Bom, muito bem. Falar depois de falas tão importantes como as que compartilhamos hoje aqui, a partir do próprio senador, em seguida do secretário Bernard Api, deputado Rauli, e de alguns amigos como Tomás, Nivaldo, Bento, por último o senhor Luiz Dias, de um lado desafiador, mas por outro lado, devo confessar que facilita muito a minha missão, pois eu constatei que boa parte das questões aqui já foram muito bem endereçadas, então me dá até um certo conforto. Assim, em primeiro lugar, eu não posso deixar de reafirmar as nossas congratulações aos senhores e senhoras parlamentares, membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, destacando a atuação da bancada do Amazonas e dos senhores relatores das casas por ocasião da tramitação da PEC 32, respectivamente, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o senador Eduardo Braga, pelo legado deixado por esse parlamento na forma da promulgação da emenda constitucional 132 de 23, que de fato nos entregou um novo sistema tributário que deve alçar o nosso país a outro patamar de competitividade e produtividade, com um IVA similar àqueles adotados, pela maioria dos países membros da OCDE, em termos de tributação, de uma tributação moderna sobre o consumo. Fato é que hoje temos a nossa tão almejada e decantada reforma tributária por décadas, diga-se de passagem, agora concretizada pela emenda constitucional 132 de 23, nos entregando um IVA de não cumulatividade plena, compatível com os IVAs mais modernos já implementados, e trazendo inovações como a do Comitê Gestor e Split Payment, que certamente será objeto de observação por outras economias globais. Dito isso, sobre a Zona Franca de Manaus, é necessário dizer que esse Congresso Nacional, também de forma sábia, atento ao disposto nos artigos 40 e 92 do ADCT, ratificou a salvaguarda constitucional do modelo, ao introduzir o artigo 92B no ADCT através da emenda constitucional 132 e 23, assegurando o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus aos níveis vigentes em 2023. Isso demonstra o acatamento ao que foi determinado pelo Constituinte originário, de 88, e o reconhecimento do nosso parlamento à Zona Franca de Manaus como um dos mais exitosos modelos de desenvolvimento regional já implementados. E podemos constatar isso pela ratificação a esse ponto já expresso pelas diversas falas que compartilhamos hoje. Agora, temendo, mas já assumindo o risco de ser repetitivo, eu gostaria rapidamente de destacar os números atuais
da Zona Franca de Manaus, do Polo Industrial de Manaus, principal motor propulsor da economia do estado do Amazonas, senador. O senhor, como governador do estado do Amazonas por 2 mandatos, é a maior testemunha desse fato. Nós temos projetado para esse ano corrente uma receita total em torno de 200 bilhões de reais. A Zona Franca de Manaus adquire insumos nacionais em números da ordem de 15 bilhões por ano, insumos regionais da ordem de 18 bilhões por ano. São mais de 500 indústrias instaladas, representadas pelos polos eletroeletrônicos, de informática, 2 rodas, químico, metalúrgico, termoplástico, mecânico, descartáveis, embalagens, bebidas, etc. Atualmente são mais de 120 mil empregos diretos, o que resulta em mais de 500 mil empregos totais. Estamos falando numa capital com uma população em torno de 2,2 milhões de habitantes. E vejam, com todos esses números que são por demais representativos para a nossa região, para o estado do Amazonas, representamos simplesmente menos de 1,5% do PIB nacional. E vamos além. A Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, proporcionam retornos para a sociedade que colocam, se não em patamar de igualdade, mas como uma das capitais mais desenvolvidas do país. E eu diria também, a Zona Franca de Manaus, na realidade, não é tão franca. A Zona Franca de Manaus proporciona anualmente de recursos públicos algo em torno de 31 bilhões de reais. Isso falando-se em tributos federais, estaduais e as chamadas contrapartidas aos incentivos concedidos. Sempre necessário citar o que costumamos chamar da cereja do bolo, né? A nossa Universidade do Estado do Amazonas, a qual tive o privilégio, né, de participar desde as discussões iniciais, a sua implementação, e ter tido a satisfação, inclusive, de ter um filho formado pela Universidade do Estado do Amazonas. Vejam a concretude desse projeto, que está espraiado por diversos municípios do Amazonas, dando oportunidade a milhares de estudantes, milhares de jovens, né, com essa missão de formação de capital intelectual, que, ao final, encontram emprego de qualidade no polo industrial de Manaus, enfim, na Zona Franca de Manaus. Sem falar, naturalmente, no impacto ambiental, aqui já diferido por diversas vezes, onde nós temos a nossa floresta preservada, fala-se em algo em torno de 96%, 97%. Mas, senhores, portanto, agora o desafio e a responsabilidade que todos temos, nesse momento em que discutimos a legislação complementar, é fazer refletir o que já garantido está pela Constituição, através do artigo 92b do ADCT, já aqui citado por diversas vezes. O que devemos admitir não é uma tarefa fácil. Sabedores que somos, né, que o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus está distribuído entre os diversos instrumentos e dentro de um sistema tributário complexo, que envolve tributos como o IPI, o ICMS, o PIS, COFINS, 15 segundos. etc. Mas, senhoras e senhores, podemos dizer também que o PL 68, de acordo com o seu texto atual, andou bem em relação à garantia da competitividade da Zona Franca de Manaus.
ao propor tratamentos diferenciados, tanto em relação ao IBS, CDS, e mesmo em relação ao IPI, na tentativa de replicar em termos gerais os diversos mecanismos hoje existentes, né? O PL propôs tratativas adequadas às importações a partir da Zona Franca de Manaus, aquisição de insumos de outras regiões, replicou na CBS a tributação diferenciada do PIS/COFINS, manteve o IPI para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, em termos gerais, tentou replicar o IBS no tratamento diferenciado do ICMS, decorrente da política, né, de incentivos fiscais, porém, como eu mencionei, não é uma tarefa trivial. No que pese a dedicação e esforço de todos os envolvidos, alguns pontos demandam ajustes finos, privilegiando os princípios da neutralidade, também aqui já referidos, e segurança jurídica, para que, de fato, né, a competitividade da Zona Franca de Manaus seja resguardada. Abordarei rapidamente, de forma objetiva, alguns desses pontos. Falando sobre o IBS, o crédito presumido na saída da Zona Franca de Manaus. O texto atual, ele considera as faixas padrão de crédito estímulo por segmento, porém, reduz o crédito a 2/3 e, ao final, não considera produtos, né, hoje detentores da faixa de 100%, além daqueles do setor de informática que é mencionado no texto, assim como outros segmentos, hoje detentores de créditos e estímulos diferenciados em decorrência dos adicionais de regionalização constantes na legislação de incentivos estadual. Por último, por penúltimo, desculpe, inova ao criar regras para extinção dos créditos presumidos para a Zona Franca de Manaus, estabelecendo esse prazo de 6 meses para extinção do crédito presumido, e veda o ressarcimento. Ora, entendemos que ter um tratamento distinto para a Zona Franca de Manaus em relação à extinção dos créditos não é razoável. A Zona Franca de Manaus deveria estar sujeita à extinção do crédito, na forma como estabelecido pela legislação tributária em geral, de 5 anos. Além do que, vedar o ressarcimento seria tolher a vocação da Zona Franca de Manaus em desenvolver segmentos exportadores, como bem sabemos que estão sujeitos ao cúmulo de créditos. Ainda é necessário mencionar a questão do IPI, senhoras e senhores. Manutenção... 15 segundos. O tratamento do IPI dispensado nessa proposta de texto contempla aqui vários segmentos, principalmente aqueles com produtos com alíquotas inferiores a 6,5%, que no final tem uma compensação na CBS, um diferencial de 4%, mas não contempla o crédito presumido assegurado aos adquirentes nas compras de bens intermediários. Esse é um ponto a ser tratado aqui a bem da segurança jurídica e, como já mencionado, da questão da neutralidade, né, proposta como um princípio preponderante dessa reforma. Assim, entendemos que, com esses ajustes em relação aos créditos presumidos no IBS na saída, com a supressão dessa vedação ao ressarcimento dos créditos, além do restabelecimento, né, da extinção do crédito presumido para a Zona Franca de Manaus, aos níveis já previstos de 5 anos, como praxe na legislação tributária corrente, além de assegurar esse tratamento diferenciado do IPI para todos os produtos com projeto aprovado na Zona Franca de Manaus, garantindo que o crédito presumido pelo adquirente de bens intermediários seja efetivo, se faz necessário para termos, de fato, o que já está disposto na emenda constitucional 132 preservado. Para finalizar, destaco aqui um último ponto em relação à restrição
dos incentivos para produtos com SEM similar nacional. Nós temos chamado a atenção para esse ponto, que, na realidade, essa regra pode restringir, na realidade, uma competência do próprio executivo. Nós já tivemos situações em que, embora o produto tinha fabricação nacional, mas era incipiente e não era competitivo em relação aos importados. Uma situação, e foi tratado no âmbito da Zona Franca de Manaus. E a manter essa regra tão rígida, tá? A própria autonomia, a própria competência do Executivo na análise dos PPBs, enfim, no direcionamento dos incentivos ou produções para a Zona Franca de Manaus, estaria restrita. Senador Eduardo Braga, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela atenção. Senhoras e senhores, no final são essas nossas contribuições, destacando que, basicamente, as mesmas já foram, de alguma forma, endereçadas a essa relatoria. Assim, eu concluo a minha fala, mais uma vez agradecendo a oportunidade e colocando a Federação das Indústrias, o Centro das Indústrias, aqui falando em nome do presidente Antônio Silva, presidente do Conselho Superior do CIAN, Luiz Augusto Rocha, à total disposição para colaborar no que necessário for para o bom andamento dos trabalhos dessa CCJ. Muito obrigado, senador, pela oportunidade.